Olá, irmãos, graça e paz. Bem-vindos a esta nossa devocional desta sexta-feira, 31 de julho de 2020. Estamos na série sobre a lei moral. Hoje nós falaremos um pouco sobre a maneira correta de compreender os 10 mandamentos. Nós precisamos ter uma compreensão reta e conforme ao padrão das Escrituras, senão nós falseamos a lei moral pensando ter nela uma espécie de regrinhas de bom comportamento ou obrigações e deveres apenas e tão somente na ordem do religioso, fazendo um divórcio entre fé e vida, ou fazendo da observância dos 10 mandamentos alguma coisa sob a ótica da conveniência ou de qualquer outra coisa com a qual nós quiséssemos instrumentalizar de tal maneira os 10 mandamentos que nós quiséssemos aplicá-lo apenas e tão somente naquelas áreas que nos fossem mais convenientes ou que não demandasse de nós nenhum tipo de esforço ou de compromisso para além daqueles que nós teríamos então vontade ou desejo de fazê-lo. A primeira regra para bem observarmos os 10 mandamentos é saber que a lei é perfeita e obriga todos à plena conformidade, requer máxima perfeição e proíbe o mínimo grau de cada pecado. O que nós estamos dizendo aqui? Que não é possível ser mais ou menos obedientes, porque não é possível sermos mais ou menos santos. Ou seja, a lei exige de tal maneira a correspondência da nossa obediência à observância de cada um dos mandamentos, porque em sua perfeição ela não pode nem abrigar e nem tolerar um mínimo grau de desobediência, de prevaricação ou de pecado. A mínima quebra do menor dos mandamentos é uma quebra que nos leva a tropeçar em todos os demais. Não é possível observar um dos mandamentos e não observar o outro. Não é possível sequer observar os nove dos mandamentos e pecar ou falsear em apenas um deles. Tiago diz que quem tropeça em um, tropeça em todos. Portanto, a primeira coisa que nós devemos ter em mente é que a lei é perfeita e ela exige perfeição. A lei é perfeita e ela pede plena, completa conformação da nossa vida às suas exigências. E ela não abriga, não tolera e não suporta o mínimo grau de pecado. Portanto, tratamos de coisas sérias. Nós não podemos viver de tal maneira que nós vivamos mais ou menos a nossa vida observando as coisas sem muito zelo, sem muito cuidado, sem aplicar as melhores e as maiores potências e energias da nossa alma e do nosso coração. Segundo, a lei é espiritual. Ou seja, ela engloba, ela se estende por todas as faculdades e por todas as potências da nossa alma. Não é alguma coisa a ser observado apenas no foro religioso, de maneira íntima. Não é alguma coisa que diz respeito apenas a uma parte da nossa vida, sendo que as outras coisas não são nem contempladas e nem recebem sobre elas a influência ou a incidência da lei moral. Antes, pelo contrário, a sua natureza espiritual faz com que todas as áreas de nossas vidas estejam sob o seu controle e, ao mesmo tempo, sob as suas exigências. Portanto, no falar, no pensar, nos nossos sentimentos, no nosso comportamento, nas nossas palavras, nas nossas obras, tudo deve ser dirigido e guiado, e ao mesmo tempo testado e passar pelo crivo da lei moral. Porque qualquer coisa que nós venhamos a fazer que não suporte o crivo da lei, que não suporte o crivo dos 10 mandamentos, não procede da fé. E a Bíblia diz que aquilo que não procede da fé é pecado. Inclusive pensando em nossas boas intenções e em nossas boas obras. Se elas não são feitas pelas maneiras corretas ou pelo motivo correto, elas são abomináveis. Aqui a lei nos ajuda, porque aquilo que não nos leva a amar a Deus sobre todas as coisas
e aquilo que não nos leva a amar o próximo ou nós mesmos, em qualquer coisa, em qualquer atividade, em qualquer sentimento, em qualquer área de nossas vidas, de per si já é pecaminoso. Terceiro, que nunca há contradição entre os mandamentos. Aquilo que um mandamento exige, os outros todos também o fazem. Aquilo que um mandamento proíbe, os outros também vetam. Vale dizer que o mandamento que exige que nós não roubemos é o mesmo mandamento que vai exigir que nós não cobicemos. O mandamento que diz que nós não podemos matar é o mesmo que diz que nós não podemos cometer o adultério, por exemplo. Ou seja, os mandamentos, eles guardam entre si absoluta e indestrutível conexão. Os mandamentos, eles não podem ser tomados como aquilo que um proíbe, o outro abre brecha para que eu possa fazê-lo. Ou aquilo que o outro permite que seja feito, mas na frente o outro coloca limitações para que, evitando assim que nós vivamos numa esquizofrenia espiritual. Portanto, o que um mandamento proíbe, os outros todos vão proibir também. O que um mandamento julga ser santo e exige, os outros também hão de acompanhar nos seus vários desdobramentos. Aqui muito nos ajuda a explicação de cada um dos mandamentos do Catecismo Maior de Westminster. Ali tem todas as razões anexas pelos quais devemos observar aquele mandamento. Ali estão colimados todos os pecados que devemos evitar. E quando nós fazemos uma leitura sinóptica desta explicação de cada um dos mandamentos no Catecismo Maior, nós vamos ver que às vezes repetem-se proibições e exigências em mandamentos que tratam de assuntos tão diversos, para dizer que onde o mandamento proíbe, o outro também, os outros todos o acompanham. Naquilo que ele vota como exigência ou santo, os outros dão plena concordância e aquiescência. Portanto, esses três elementos nos ajudam desde agora a ter uma compreensão preliminar e propedêutica dos 10 mandamentos. A lei é perfeita, a lei é espiritual, não há contradição entre os mandamentos. A lei é perfeita e exige pleníssima e perfeita correspondência de nossa vontade, de nossa obediência, não podendo fazer qualquer coisa mais ou menos. A lei, ela é espiritual, ela cobre toda a extensão da nossa vida, porque ela cobre todas as atividades e potências de nossas almas, de modo que não há coisa alguma falada, feita, pensada ou sentida, sobre a qual a lei não tem as suas exigências e tem as suas limitações. E por último, que cada um dos mandamentos, eles estão de tal maneira ligados entre si, que aquilo que é plenamente observável em um, é plenamente observável nos demais. Aquilo que deve ser proibido por um, é proibido em todos os outros, porque quem guarda um, há de guardar todos os outros. E quem guarda cada um dos mandamentos, guarda a totalidade da vontade de Deus, expressa, resumida e sumariada nos 10 mandamentos, que é o espelho visível da lei moral. Portanto, assim nós compreendemos ou começamos a nossa compreensão do que sejam os 10 mandamentos, que nós vamos aprofundar nos próximos vídeos, as outras regrinhas básicas e necessárias para que tenhamos uma clara e ao mesmo tempo uma perfeita compreensão do que sejam os 10 mandamentos e como eles incidem concretamente sobre toda a nossa vida. E que Deus muito, muito te abençoe.